Oi pessoal, eu sou a Fana Lopes e eu estou chegando aqui hoje com mais um vídeo para você e eu espero muito que vocês todos gostem. Então me diz aí, o que você acha do elogio? Você acha que a gente precisa mesmo elogiar as pessoas? Isso não seria uma armadilha para o coração delas? Ou você acha que a pessoa que recebe o elogio, ela sempre vai encarar como uma validação das qualidades e das habilidades dela? Afinal de contas, elogio é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? O que a Bíblia fala sobre isso? Você quer saber? Então, não saia daí, respira fundo e vem comigo. Você já parou para pensar no poder das suas palavras? Elas são capazes de curar ou de matar. Elas podem levantar ou derrubar uma pessoa, podem aproximar ou afastar. Elas podem motivar ou paralisar as ações de alguém. E foi por isso que Salomão disse que a morte e a vida estão no poder da nossa língua. Esse texto está em Provérbios 18, 21. As nossas palavras, então, elas podem fazer um bem incrível para as pessoas quando elas são usadas da maneira certa, na hora certa. E isso também é bíblico. Está lá no livro de Provérbios também, no capítulo 15, no versículo 23. Diz que a palavra que ela é dita na hora certa, quão boa ela é. A palavra certa, na hora certa, né? Você sabe quando alguém está ali passando por uma situação difícil e você chega ali naquela hora com uma palavra, com um conselho que encoraja, que edifica, que dá confiança para essa pessoa. Então ela diz assim, nossa, isso era tudo que eu estava precisando ouvir agora. É bom, não é? Por outro lado, quantos relacionamentos, quantas famílias, quantas sociedades já foram destruídas por causa de palavras que foram faladas sem pensar, no calor da emoção, no momento de uma discussão, na hora errada. Palavras carregadas de mágoa, de ódio, de vingança. Essas palavras, elas matam não o corpo físico, mas elas matam a alma, sabe? Elas vão no coração. É por isso que a Bíblia fala que a morte e a vida, como eu falei, elas estão no poder da nossa língua, lá no texto de Provérbios que eu falei. Tem palavras que elas ferem como uma espada, não é assim? Alguém já disse que nós conhecemos os metais pelo som que eles produzem e nós conhecemos as pessoas por aquilo que elas falam. As nossas palavras, então, elas revelam o nosso caráter. Elas revelam quem a gente é de verdade. Não tem para onde correr. Você quer conhecer alguém? Então é só você conversar com essa pessoa pelo menos uma meia hora. Já vai dar para você ter uma noção. Porque a boca dessa pessoa vai falar daquilo que está cheio o coração dela. Isso é bíblico também. Na verdade, as palavras que saem da nossa boca, elas só expressam aquilo que está no nosso coração. É como se a nossa língua ela fizesse um raio-x do nosso coração, da nossa alma. E ali a nossa boca simplesmente expressa aquilo que está lá dentro. E olha só que interessante. Se nós somos o que nós pensamos e o que nós pensamos nós falamos, então a gente conclui que as nossas palavras, elas revelam, então, como eu falei, o nosso caráter. Outro dia eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção. Diz assim, uma das primeiras coisas que acontece quando alguém está realmente cheio do Espírito Santo não é falar em línguas, mas é aprender a dominar a língua que já tem. Interessante, né? A gente precisa aprender que tem coisas que precisam sim ser ditas, mas tem coisas que não precisam ser ditas. Eu já até falei sobre isso aqui num vídeo meu do canal. Tudo que eu for falar precisa passar antes, aquela técnica das 3 peneiras que eu falei nesse vídeo, precisa passar antes então por essas 3 peneiras ou por esses 3 filtros. Isso é verdade? Então, os filtros são esses, como eu falei lá no vídeo. Isso é verdade? Isso vai edificar? Isso é necessário? Eu preciso mesmo dizer isso para essa pessoa? Se a resposta foi sim para tudo, então fale.
Caso contrário, se isso não é verdade, se isso que você está para dizer para essa pessoa vai entristecer, se vai desanimar, se vai desencorajar, se não vai edificar, então guarde isso só para você. Mas por que será que a gente insiste em falar o que não precisa falar? E o que a gente precisa falar, a gente guarda ali só para nós. Você lembra do que o apóstolo Paulo falou? Ele disse assim: por que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Está lá em Romanos 7,19. E essa é uma batalha que ele enfrentou e é uma batalha que a gente também precisa aprender a vencer todos os dias. Quantas vezes você percebeu alguma coisa incrível em alguém e simplesmente você guardou isso só para você, só no seu coração? Sabe qual é o nome disso? É o elogio mental. Isso é coisa minha, estou inventando isso aqui agora, o elogio mental. Quantas vezes, por exemplo, o seu marido fez uma coisa fantástica para você e você fez um elogio mental para ele? O pior é quando a gente diz assim: ah, eu nem preciso dizer isso para ele já sabe. Ou então, ah, eu nem preciso dizer isso para ela, não preciso dizer que ela é especial para mim, ela já está cansada de saber disso. Esses são os elogios mentais. Se você pensa assim, eu vou te apresentar um livro. Na verdade, eu ia trazer hoje, acabei me esquecendo, mas eu vou falar desse livro. É um livro que eu gosto muito, porque ele me ensinou que cada um de nós tem uma forma de expressar e de receber amor. É o livro que se chama As 5 Linguagens do Amor. Depois, se você puder ler, é muito interessante, eu indico. Então, talvez a sua esposa realmente saiba que você a ama, que você gosta muito dela, que ela é incrível, mas ela precisa ouvir isso de você. Essa é a forma dela receber amor. A gente precisa entender que elogio mental não verbalizado, não expressado, é elogio não recebido. É simples assim. É como se eu colocasse uma carta no correio, mas sem o endereço do destinatário. Ou seja, ele nunca vai receber essa carta. A mesma coisa, o elogio mental nunca vai chegar para essa pessoa. As pessoas que não têm, as pessoas na verdade, elas não têm bola de cristal, elas não têm o poder e a capacidade de ler os nossos pensamentos. Então, não guarde aí esses elogios só para você. Não guarde essas declarações de amor aí no seu coração. Expresse, fale. Carta sem endereço não chega no destinatário. Mas muita gente ela não expressa o que está no coração por medo, de repente é isso, né? Por medo de não ser bem interpretado, ou por achar que esse elogio pode ser um laço, pode ser uma armadilha para o coração de quem está recebendo. Então, quem pensa assim pode até encontrar qualidades incríveis em alguém, mas não expressa, porque acha que a pessoa pode se impressionar com o elogio e de repente perder o foco. Eu gosto de dizer que o elogio ele precisa ser recebido de uma maneira consciente, de uma forma consciente, ou seja, ele precisa chegar ao meu coração como uma motivação, sabe? Como uma forma de encorajamento. Ele precisa sinalizar para mim que eu estou no caminho certo. Elogiar alguém é validar essa pessoa. É um ato de amor, não é? Porque muitas vezes a pessoa ela só precisa desse incentivo para ela ser encorajada a seguir em frente. Às vezes ela está ali pensando em desanimar, em desistir, e chega alguém que dá encoraja, que fala uma palavra de motivação, e essa pessoa parte para cima e segue em frente. Então, quando você elogia alguém, você está reconhecendo e lembrando essa pessoa das qualidades dela. E isso aumenta, então, a autoestima e a confiança dela. O elogio sincero, vou repetir, o elogio sincero. Não estou falando daqueles elogios, daqueles tapinhas nas costas, eu estou falando do elogio sincero. Ele estimula e ele motiva a pessoa a ser cada vez melhor.
você pode levantar alguém simplesmente lembrando essa pessoa do quão importante ela é, do quão incrível ela é. A Bíblia conta a história de um homem chamado Gideão. Essa história está no livro de Juízes, no capítulo de 6 a 8. Essa história ela acontece num momento em que o povo de Israel estava sendo atacado pelos povos vizinhos. Então, num momento em que Gideão estava ali debulhando o trigo lá no lagar, com muito medo, ele estava ali escondido desses inimigos. Então foi nesse cenário que um anjo do Senhor apareceu para ele e disse assim: poderoso guerreiro, o Senhor é contigo. Ai, eu acho que quando Gideão ouviu isso, ele deve ter pensado assim: quem? Eu? Valente? Poderoso guerreiro? Na verdade, Deus estava apenas lembrando Gideão da verdadeira identidade dele no mundo espiritual. Gideão se sentia inferior, pequeno, menor, incapaz, ele estava ali amedrontado. Mas Deus precisou lembrá-lo de quem ele era de verdade. Quando Deus olhou para Gideão, ele não viu um homem medroso, mas ele viu um homem corajoso, valente, capaz de vencer um grande exército inimigo com apenas 300 soldados. Mas uma coisa é certa: a gente não pode também viver como reféns da opinião dos outros, né, e do reconhecimento dos outros a nosso respeito também. Porque se esse reconhecimento não vier, o que vai acontecer? A gente vai se frustrar. Então essa validação, esse reconhecimento, isso é muito importante sim. Mas se isso não vier das pessoas que caminham comigo, vai vir com certeza daquele que me conhece e que sabe exatamente aonde eu posso chegar. O que eu não posso é permitir que as críticas paralisem as minhas ações e paralisem os meus sonhos também. E eu quero terminar esse vídeo de hoje com uma história que talvez você até já conheça, mas eu achei importante trazer para ilustrar o que eu falei até aqui. É um fato muito interessante da história de Thomas Edison, o inventor da lâmpada. Quando ele ainda era criança, um dia ele voltou da escola, trazendo ali na bolsinha dele um bilhete que a professora tinha mandado ele entregar para a mãe dele. Então, quando ele chegou em casa, ele entregou esse bilhete para a mãe dele e a mãe dele começou a ler. E enquanto ela lia, os olhos dela se encheram de lágrimas. Então o menino ficou preocupado por ver a mãe ali chorando e ficou curioso para saber o que tinha naquele bilhete, por que ela estava chorando. Então Thomas Edison perguntou assim: mãe, o que está escrito aí? Então a mãe de Thomas Edison disse assim: eu vou ler para você, filho. Está escrito aqui assim: seu filho é um gênio. Essa escola é pequena demais e os nossos professores, eles não estão qualificados o bastante para ensinar esse menino que é um gênio. Por favor, mãe, ensine você mesma ele aí na sua casa. Então, a mãe não mandou mais o menino para a escola e passou a ensinar o filho em casa. Depois de muitos anos, Thomas Edison veio a se tornar um dos maiores inventores do século, né? Então, um belo dia, isso bem lá na frente já, a mãe dele já tinha até morrido, ele estava ali na casa dele arrumando umas coisas, mexendo numa gaveta, e ele encontrou lá um papelzinho dobrado, no canto ali dessa gaveta. Então ele abriu e viu que era aquele bilhete que a professora tinha mandado para a mãe dele há muitos anos. Então, quando ele leu esse bilhetinho, ele descobriu o que realmente estava escrito ali. Estava escrito assim: seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não podemos deixar que ele frequente essa escola mais. Fica com ele aí em casa e ensine-o você mesma. Depois de ler aquele bilhete, Thomas Edison escreveu no seu diário assim: Thomas Edison era uma criança com deficiência mental que se transformou no gênio do século, graças ao empenho de uma mãe que nunca duvidou do seu potencial e que sempre o encorajou, o elogiou,
para que ele andasse na direção dos sonhos dele. E ele finalizou assim: eu sou o resultado do que uma grande mulher quis fazer de mim. Olha que lindo, né? Olha só o poder de um elogio, o poder de uma palavra de encorajamento, de uma pessoa que confia no nosso potencial. Talvez você não conheça o seu potencial, mas Deus conhece cada uma das suas habilidades, cada um dos seus talentos. Ele sim sabe exatamente aonde você pode chegar. Você só não pode desistir. Deus está contando com você para uma missão incrível e que só você vai poder realizar. Ele já colocou nas suas mãos todas as ferramentas de que você precisa para vencer cada uma das suas batalhas. Então, fique firme e, como diria a Dory lá do desenho do Nemo, continue a nadar, continue a nadar. Amém? Você gostou desse vídeo? Então curta, comente, compartilhe com quem você puder. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, faça isso agora, para que a gente esteja aqui na próxima semana de novo, juntinhos, vivendo a Palavra de Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Um super beijo para cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se cuida. Beijo.